pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e eu também espero que vocês estejam preparados para poder bugar o cérebro de vocês. Porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre os paradoxos temporais que se encaixam na história de Shingeki no Kyojin e vou comparar com outras obras, como Naruto, Death Note, Fairy Tail, com a série Dark, com os filmes Contra o Tempo, No Limite do Amanhã, O Predestinado, O Exterminador do Futuro. Ah, mas como assim, né? Isso é para vocês verem que existem diversos tipos de paradoxos temporais e eles podem ser aplicados de diversas formas também. E através dessas comparações eu quero que vocês entendam o sentido do paradoxo temporal que eu estou falando. E então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês e bora lá! E eu quero agradecer ao Ayrton Felipe, muito obrigado, porque no meu último vídeo ele deixou um comentário enorme, maravilhoso, e eu usei algumas coisas que ele falou nesse comentário como base para esse vídeo, então muito obrigado. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho grande, então já pega a sua garrafinha d'água, a sua xícara de café, e se quiser pega uma caneta também pra você anotar algumas coisas, pra você não ficar, tipo, muito, né, totalmente perdido na explicação e nas coisas que eu vou falar. Oi, eu vim do futuro e eu vim aqui explicar pra vocês o que é loop temporal e paradoxo temporal. Loop temporal são situações que se repetem várias vezes e até demora pra essa pessoa que tá sofrendo um loop temporal perceber que ela tá sofrendo um loop temporal, que ela tá no loop temporal, às vezes ela nem percebe que ela tá no loop temporal. E dois exemplos de filmes muito bacana, um deles é Nu, da Netflix, onde o cara, não importa o que ele faça, ele acorda todo dia, pelado, dentro de um elevador, no dia do casamento dele, e ele tem que fazer várias coisas, e esse dia se repete várias vezes, e dura muito tempo, talvez até ano, ele repetindo esse mesmo dia, até que ele consiga quebrar esse loop. E um outro exemplo de filme também muito famoso, e é protagonizado pelo Tom Cruise, que é aquele filme No Limite do Amanhã, em que ele vai lutar uma guerra contra os alienígenas e um dos alienígenas joga uma gosma azul na cara dele e ele começa a repetir o mesmo dia várias vezes. E quando ele morre, ele acorda e começa a repetir o mesmo dia várias vezes. E ele só consegue quebrar esse loop, ou ele, no caso, ele só conseguiria se ele derrotasse esse bicho que colocou ele dentro desse loop temporal. E ele consegue, e depois ele sai desse loop temporal. Então, o loop temporal é uma situação que se repete várias vezes. Então, sempre que eu falar, loop temporal, é aquela situação que se repete várias vezes e pode durar por horas, dias, anos, talvez até 2000 anos. Depende do loop temporal e depende da forma que ele é explicada. E paradoxo temporal, da forma mais simples que eu consigo explicar pra vocês, são os resultados logicamente impossíveis da viagem no tempo, porque se eu voltar no tempo, provavelmente vai acontecer um colapso, né? Mesmo que eu interaja com outra pessoa, ou comigo mesmo, ou eu tento manipular uma outra pessoa, ou mudar alguma coisa do futuro, o resultado dessas minhas ações, né? O resultado dessas minhas viagens no tempo é considerado paradoxo temporal. Que nem eu esqueci de falar isso no vídeo. Então eu tô vindo do futuro pra poder consertar uma cagada que eu fiz no passado, entendeu? Isso também é um paradoxo. Mas qual paradoxo, né? Mas antes de eu começar a encaixar os paradoxos temporais na história de Shingeki no Kyojin, qual que é a história principal de Shingeki no Kyojin? Qual que é a história do Eren, do protagonista, da pessoa que quer destruir o mundo, né? O que a gente sabe do Eren do capítulo 1 até o capítulo 120 do mangá? E sim, esse vídeo tem spoiler, muitos spoilers, então se você não quiser receber esses spoilers, deixa o like, vai assistir um vídeo do Levi, que vou deixar aqui no card pra vocês, que tá muito bom. A gente sabia que o Eren, ele era uma criança que morava dentro das muralhas, que a única coisa que ele fazia era olhar para as muralhas, e ele tava entediado disso, até que o Armin, o seu melhor amigo, chegou e mostrou um livro pra ele, e nesse livro continha coisas, paisagens, lugares fora das muralhas, né? Tipo, tinha o deserto, o mar, o Polo Norte, digamos assim. E o Eren já tinha vontade de ser livre. Então, quando o Armin mostrou essas coisas pra ele, essas coisas que tinham do lado de fora das muralhas, a sua vontade de ser livre, ela aumentou ainda mais. E aí a sua mãe morreu, né? A sua mãe morreu pelas mãos dos inimigos, né, dos titãs. Então os titãs, além de tirarem sua própria liberdade, ainda mataram a sua mãe na sua frente. E ele era muito criança, então a raiva em cima dos titãs, ela aumentou mais ainda. E aí um pouco mais pra frente ele descobriu que era um titã, e das duas primeiras vezes que ele se transformou em titã, que é bom lembrar disso aqui, ele perdeu o controle do seu corpo, né? Da segunda vez, inclusive, o Armin teve que ir lá ainda dar uma espetadinha nele pra ele poder acordar ele e fazer ele voltar a si, né? E terminar a missão que ele tinha que fazer.
Então, das duas primeiras vezes que ele se transformou em titã, ele ficou dominado pelo ódio que ele tinha em cima dos inimigos dele. Então, guarda essa informação. E depois que as pessoas descobriram que ele era um titã, teve 5 acontecimentos que aconteceram do capítulo 1 até o capítulo 90, que marcou muito o Eren, né? Porque muitas pessoas morreram, né, em todos esses acontecimentos. Seja tentando proteger o Eren, indo atrás do Eren, dando tempo pro Eren, confiando no Eren. Não que seja diretamente a culpa dele, né? Mas foi por causa dele que essas pessoas morreram, né? Quando, por exemplo, o Reiner mais o Bertholder lá, né, sequestrou ele, que eles foram atrás dele para poder pegar o Eren de volta. Quantas pessoas morreram naquele ataque? Inclusive aquele cara, que eu esqueci o nome dele, que salvou ele lá no primeiro episódio, né? E quando descobriram que a Anne era uma traidora, que eles foram até lá na polícia militar e lutaram com ela. Quantas pessoas morreram, né? Quantas pessoas inocentes? Naquela missão que eles fizeram para poder descobrir quem era o traidor e quem tava, tipo, passando as informações, quem tinha matado os 2 titãs lá da Hunt. Quantas pessoas morreram? O esquadrão inteiro do Levi morreu. E lá na caverna do Raiz, lá, né? Quando o Eren, mas a história foi sequestrado, que eles foram atrás dele. Mas uma porrada de gente morreu. E quando eles foram tentar recuperar a Muralha Maria, né? Que quantas pessoas morreram para poder dar tempo pro Eren fazer o que ele tinha que fazer lá dentro da muralha? Muitas pessoas morreram. E todas as vezes que as pessoas morreram, o Eren, ele tava confiando nas pessoas. E de todos esses acontecimentos, teve uma única vez que o Eren, ele agiu sozinho, que foi lá na caverna do Raiz, aonde todos os amigos dele, as pessoas mais próximas ali, iam morrer. Ele pegou o soro de blindado, jogou dentro da boca, sem pensar, e deu certo. E ele conseguiu salvar as pessoas que ele ama. Então, toda vez que ele confiou nas outras pessoas, várias pessoas morreram. E quando ele confiou em si, que ele fez as coisas do jeito que ele achava que era melhor, ele conseguiu salvar as pessoas que eram mais importantes para ele. E se o Eren tiver pegado todas essas coisas de exemplo que aconteceu e ele viu as lembranças do futuro, né, onde, tipo, digamos assim, que a Ilha de Parados ia ser inteiramente destruída pelo mundo. E se ele fosse confiar no pessoal de Parados, talvez essa tragédia ia acontecer, então ele resolveu tomar a rédea da situação e fazer as coisas sozinha. E destruir o mundo simplesmente porque ele acreditava que era o certo, simplesmente porque ele achava que era o melhor. Porque todas as vezes que ele confiou nas outras pessoas, sempre deu errado. Então agora ele age sozinho porque ele achava que ia dar certo. E lembrando que ele recebeu 2 declarações de guerras. A primeira foi quando a primeira vez que o pessoal da Ilha de Parados, ali, todo o pessoal da tropa de exploração, foram para uma reunião onde estava o pessoal de Marler reunido com líderes de outros países do mundo, né? Então, assim, você pensar mundo, você pode pensar, nossa, mas o nosso mundo aqui na vida real é tão grande, mas talvez o mundo lá de Shingeki no Kyojin não seja tão grande assim, apesar de ser mundo, porque lá naquele lugar, lá na Ilha de Marley, eu acho que é na Ilha de Marley que eles foram, que eles conheceram o Hans, que foi o menino que os titãs do Eren pisou no capítulo 131, tava tendo uma reunião lá, né, com o pessoal de Marler, com líderes de vários outros países, né, e todo esse pessoal sabia que o pessoal da Ilha de Parados tinham tido as memórias manipuladas e que eles estavam lá há mais de 100 anos e que eles não sabiam que eles eram titãs, dessas coisas e tudo mais, até então, né. E o que eles fizeram, né? O povo da Ilha de Parados estava querendo ajuda, estava querendo refúgio, mas ninguém quis ajudar. O que o povo fez? Declarou guerra contra a Ilha de Parados, mesmo sabendo que as pessoas de lá tinham as memórias manipuladas. O que eles fizeram? Declararam guerra. E o que o povo da Ilha de Parados queria? Paz. E aí depois disso, né, a gente sabe que o Eren foi embora e foi para a Ilha de Marley. E o que aconteceu na Ilha de Marley? Outra declaração de guerra. O líder lá da família Tauber, sei lá, o que ele fez? Declarou guerra contra a Ilha de Parados e guerra contra a Eren Yeager. Então vamos supor aqui, né, que é só a base da suposição que essas lembranças, que essas memórias que o Eren viu do futuro era a destruição da Ilha de Parados, porque todo mundo estava declarando guerra contra a Ilha de Parados e queria destruir a Ilha de Parados, né? E o Eren sabia que de todas as vezes que ele confiou nas outras pessoas que ele gostava para poder proteger ele, ou as pessoas se arriscaram por causa dele, porque todo mundo ali acreditava que ele era a esperança da humanidade, várias pessoas inocentes morreram. E aí ele decidiu fazer as coisas sozinho, porque sim, porque ele queria, porque ele acreditava que era o melhor, simplesmente por ser decisão dele. Acreditava até o capítulo 120, basicamente, que ele estava fazendo isso simplesmente por decisão. E, tipo assim, você pode pensar, ai meu Deus, mas é uma decisão muito maquiavélica, é uma decisão assim, tipo, nossa, muito ruim. Mas eu vou comparar com outros 2 animes onde personagens tiveram que tomar decisões, assim, que faz a gente, tipo, se
conversar, né? A gente não sabe se é certo, a gente não sabe se é errado, porque se a gente pensa um pouquinho, ai meu Deus, mas talvez ele tá certo, e a gente pensa mais um pouco, não, mas ele tá errado, entendeu? Então, eu vou comparar. A primeira história que eu vou comparar aqui é com o Kira de Death Note, porque o Kira, né, que era o Light Yagami, ele tinha um caderno onde ele escrevia o nome das pessoas lá, e aí se ele escrevesse o nome dessas pessoas, a gente já sabe o que acontece com essas pessoas, caso você não saiba, essas pessoas morriam. E ele tava escrevendo o nome dessas pessoas no caderno porque ele acreditava que era o certo, porque ele acreditava que se ele fizesse isso, ia estar fazendo melhor, ia estar fazendo certo, ia estar poupando o mundo de pessoas podres, de pessoas que não somavam em nada. E você acha que ele estava certo ou que ele estava errado? É porque eu não conseguia arrumar uma palavra para poder dizer, mas é uma coisa que, tipo, não tem como você afirmar com certeza, tipo, que é só uma coisa ruim, ou você afirmar que com certeza é uma coisa boa, entendeu? Depende do ponto de vista que você vê. Agora, outro anime que eu vou comparar, outro personagem que teve que tomar uma decisão um pouco, assim, bastante pesada também, que eu acho que se encaixa mais ainda na história de Shingeki no Kyojin, é o Itachi de Naruto. Porque todo mundo sabe, né, mesmo quem não assistiu Naruto, que Itachi matou toda a sua família, matou todo o seu clã, pra poder salvar a vila e uma outra, tipo, uma quantidade maior de pessoas, né, porque o clã Uchiha, que era a minoria, queria começar uma guerra contra a Vila da Folha, que era a maioria, e se caso o clã Uchiha começasse uma guerra contra a Vila da Folha, ia envolver várias outras pessoas, né? Porque as outras nações grandes iam descobrir que estava tendo uma guerra ali em Konoha e eles iam aproveitar a oportunidade e ia começar outra guerra. E as vítimas dessa guerra seriam muito maior do que a quantidade de pessoas do clã Uchiha, inclusive pessoas inocentes, pessoas que não sabiam dessa guerra. E de qualquer forma, se deixassem o clã Uchiha começar essa guerra contra a Vila da Folha, as pessoas que morreriam seriam tipo o dobro, talvez o triplo, talvez até 10 vezes mais a quantidade de pessoas do clã Uchiha. Então ele foi lá e matou todo o clã Uchiha, dizimou o clã Uchiha, deixou só um vivo, né? Deu muito trabalho ainda, mas enfim, para poder salvar uma maioria de pessoas. E o Eren? O que o Eren tá fazendo, né? O Eren, ele preferiu priorizar uma quantidade menor de pessoas e destruir todo o mundo para poder proteger essa quantidade menor de pessoas. No capítulo 131, o Eren afirma que a quantidade de pessoas dentro e fora das muralhas são enormes de diferente. E, no caso, ele priorizou a minoria das pessoas e resolveu aniquilar a maioria. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando. Então, se você que assistiu Naruto ou não e acha que o Itachi e o Uchiha fez certo, né, tipo, em sacrificar uma minoria para poder salvar uma maioria, então você acha que o Eren Yeager tá errado. E se você acha que o Itachi Uchiha tava errado, que ele devia ter salvado a família dele, as pessoas que ele gostava e ter aniquilado todo o resto do mundo não, a Vila da Folha, e tivesse disposto a sacrificar as outras pessoas que morreriam numa guerra para poder salvar os seus entes queridos, então no caso você acha que o Eren Yeager tá certo. E se você não acha nenhuma das duas alternativas que eu falei, você está se contradizendo. Então agora que a gente já entende, já lembra qual é a história do Eren, né? Quantas pessoas morreram por coisas relacionadas a ele, e que a gente entende também que essa decisão de destruir o mundo para poder salvar as pessoas que ele ama, não é uma coisa que você dá para afirmar com 100% de certeza que tá certo e nem com 100% de certeza que tá errado. Depende muito do ponto de vista que a gente vê, ou depende do ponto de vista que ele tá vendo. Agora vamos começar a encaixar os paradoxos temporais na história. O primeiro paradoxo que eu quero falar aqui é o paradoxo de Boot-Strap. Esse é o paradoxo que eu mais vejo pessoas falando que se encaixam com a história. O que é esse paradoxo de Boot-Strap? Se você assistiu a série Dark, basicamente você já tem uma noção do que eu vou falar. E tem duas frases simples que definem esse paradoxo de Boot-Strap. O que tem que ser, será, e o fim é o começo, e o começo é o fim. O que é isso? É um loop temporal eterno, que não muda, né? Você lembra o que é loop temporal, que eu expliquei lá no começo do vídeo? Pois é, supomos que eu tô aqui gravando um vídeo, meu celular explode, e aí eu mato todo mundo aqui da minha casa, todo mundo aqui do meu bairro. Aí eu, Nanda de 2020, sou a única pessoa que sobrevive, volto no passado, há 5 anos, e falo pra Nanda do passado que essa tragédia aconteceu nesse tal dia, em 2020, e aí a Nanda do passado, ela vive em prol pra poder evitar essa tragédia. Só que aí você lembra da história, o que tem que ser, será? Chega essa tal data, em 2020, meu celular recebe uma mensagem, eu abro o celular, meu celular explode, eu mato todo mundo da minha casa e todo mundo do meu bairro.
E aí cria um loop temporal eterno, onde a Nanda do futuro sempre volta no passado, passa a informação para a Nanda do passado, a Nanda do passado vive em prol de evitar essa tragédia, mas chega tal dia, a tragédia, ela acontece, é um loop eterno, não tem como mudar. E uma outra coisa muito importante também que tem nesse paradoxo temporal, que é apenas uma realidade, tudo acontece numa única linha. Então, se o Eren está fazendo tudo isso para poder tentar evitar uma coisa que ele viu no futuro, fique você sabendo que ele não vai conseguir, porque o que tem que ser, será. E se ele estiver fazendo tudo o que ele está fazendo para poder seguir exatamente o que ele viu no futuro, né, que parece basicamente o que é, vai acontecer. Que talvez pra gente seja caótico, talvez pra gente não seja uma coisa legal, mas pra ele é uma coisa certa, e foi isso que ele viu no futuro, isso vai acontecer, porque o que tem que ser, será. Que por mais que eu tento evitar o futuro já tá escrito, o futuro não muda. E essa história ela vai se repetindo tanto num loop infinito que você não sabe se foram as suas ações do futuro que influenciaram o passado ou se foram todas as suas ações no passado para poder tentar impedir aquilo no futuro que ocasionou o futuro, entendeu? Tipo, isso é um paradoxo de Bootstrap, espero que vocês tenham entendido. Esse é o conceito principal da série Dark, apesar que em Dark existem vários outros paradoxos, mas esse é o principal. Então, sempre que uma pessoa falar sobre paradoxo de Bootstrap, é uma situação, é uma coisa que não muda. Dentro desse paradoxo existem outros dois fenômenos, né? Que é o loop temporal infinito, onde a mesma coisa se repete por séculos e séculos e séculos, e o loop da informação, que é quando a pessoa do futuro passa a informação do passado e a pessoa do passado passa a viver em prol para poder modificar o futuro. Então, esse é o paradoxo de Bootstrap, espero que vocês tenham entendido. Outro paradoxo também que a gente pode encaixar na história é o paradoxo da predestinação. Ele é bem parecido com o paradoxo de Bootstrap, só que a possibilidade para você tentar impedir o futuro caótico que vai acontecer em 2020 são muito maiores. Eu posso apelar para uma linha temporária. Para o paradoxo da acumulação é onde existem várias Nandas de vários tempos, por exemplo, a Nanda de 2017, a Nanda de 2019 e a Nanda de 2020. Volta tudo para 2015 e se encontra com a Nanda de 2015, tudo em prol para poder evitar o futuro. Aí eu posso manipular, de 2020, posso manipular as Nandas dos passados, eu posso criar uma nova realidade, uma nova linha temporária, posso ir lá numa linha temporária lá, paralela, e buscar a Nanda de lá e trazer aqui, e ir, tipo, manipulando as pessoas. E tudo para poder impedir a destruição, tudo que meu celular vai causar. Só que todos esses planos que eu fizer para poder tentar impedir o acidente vai acontecer em 2020, é o que vai causar o acidente em 2020. Então isso é um paradoxo de predestinação. Não importa o que eu faço, não importa para que apele, não importa para qual realidade eu vou, para a linha temporária, ou quantas Nandas eu acumulo, ou quantos outros paradoxos, tanto o paradoxo de acumulação, que é várias Nandas de vários tempos de uma locação, o loop de informação, não vai dar certo, porque é um paradoxo de predestinação. É uma coisa que está predestinado a acontecer. E é uma coisa, assim, bem mais complexa, né? Porque cada ação, cada fala, cada movimento, cada viagem no tempo que eu dei é uma coisa que já está predestinação. Eu não tenho livre-arbítrio, eu não sou livre para poder tentar impedir o que vai acontecer no futuro. Porque tudo que eu fizer já vai estar escrito, tudo que eu fizer já vai estar predestinado, entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Então, essa é a diferença do paradoxo de Bootstrap, porque enquanto no paradoxo de Bootstrap você é livre para poder tentar impedir as coisas de várias outras formas, por mais que você não consiga impedir o que vai acontecer no futuro, porque o futuro já está escrito, no paradoxo de predestinação, até as suas ações, a fala, respiração, tudo já está predestinado, está escrito, não muda. E eu espero muito que não seja nenhum desses paradoxos, porque se for um desses paradoxos eu vou ficar muito triste, porque senão o Eren vai acabar acordando lá debaixo da árvore e aí tudo vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, porque não muda. Um outro paradoxo que a gente pode resolver esse loop temporal, né, que aconteceu tanto no paradoxo de Bootstrap como no paradoxo de predestinação, é o paradoxo retroativo. Eu vou dar um exemplo. Em Fairy Tail, né, a Lucy do futuro, ela volta no passado para poder falar para a Lucy do passado que no futuro vai ter um apocalipse. Só que se a Lucy do passado conseguir mudar o passado, aquele futuro caótico nunca aconteceu e a Lucy do futuro nunca precisou voltar no passado. Então você resolvendo o passado, você resolve o futuro, porque é tudo numa única realidade. Então se tudo que o Eren está fazendo para poder mudar o futuro for dentro de um paradoxo retroativo, ele vai conseguir mudar o futuro.
Porque se ele resolver o passado, ele altera o futuro, e aí ele nunca vai precisar voltar no passado. Você não entende? Não entende. Por quê? Porque é um paradoxo. Mas é isso que acontece. Resolve o problema no passado e no futuro resolve também e pronto. Pode causar um colapso enorme, né? Que muda tudo, né? Isso é o paradoxo retroativo, entendeu? E o Ayrton, que comentou naquele comentário maravilhoso, ele falou sobre isso no comentário dele. E é isso que é o paradoxo retroativo. E muito obrigado, Ayrton. Espero que vocês tenham entendido. E há outras formas também de interromper esse loop temporal, que é o que parece que está acontecendo, né? E sem ser o paradoxo retroativo, que dá para poder mudar o futuro, né, alterando o passado, o Isayama, a partir de um certo ponto ali, ele pode criar uma nova linha temporal. E como em Exterminada do Futuro, né, que se você mudar uma coisinha no passado, você acaba criando uma nova linha temporal. E é o que pode acontecer. Então, aquela linha temporal onde esses acontecimentos sempre aconteceram, ela sempre existiu. Só que no momento em que o Eren resolver essa coisa que está causando esse loop temporal, ele vai automaticamente criar uma nova linha temporária ou uma nova realidade. E aí vai passar a ter duas realidades. Aquela realidade onde tudo aconteceu e aquela realidade onde ele voltou no passado e conseguiu mudar o futuro. Meu Deus, o que é que eu tô falando? Mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido essa questão dos paradoxos. E fora esses paradoxos que eu falei, existem vários outros paradoxos que, na minha opinião, entre todos os paradoxos, esses são os que se encaixam mais. E se o Isayama não usar algum desses paradoxos para poder resolver a história, ele pode usar simplesmente uma nova linha temporal ou uma nova realidade, qualquer coisa do tipo, para poder resolver toda essa questão de Shingeki no Kyojin. Lembrando que o paradoxo que ele usar para poder resolver esse paradoxo de não haver mais paradoxo, vai ser um paradoxo final. Entendeu? Não, vocês não entenderam, né? Mas enfim, é isso. E deixando de lado essa questão do paradoxo, agora eu vou falar pra vocês o que eu acho que é o que tá acontecendo. E como eu sempre afirmei aqui durante o vídeo que o Eren, ele tá fazendo tudo isso pra poder evitar um futuro onde a ilha de Parades é destruída, né? E claro que não dá pra afirmar tudo isso porque tem quase 4 anos em branco, né? Que a gente não sabe o que aconteceu. E nesse período de 4 anos ele pode ter encontrado com história várias vezes pra poder ver essas lembranças do futuro. E claro que se aquele filho da história for dele, ele beijou a mão da história e ele viu vários deslumbres do futuro. Então imagina o que ele viu fazendo um filho com a história. Viu muita coisa. E sabe lá no primeiro capítulo, quando ela acorda chorando, falando que ele teve um longo sonho e que as pessoas estavam dizendo que foi o Eren grande que mandou as mensagens pro Eren pequeno ou a Irmi? Eu acredito que quem mandou aquelas mensagens pro Eren pequeno lá debaixo daquela árvore no primeiro capítulo foi a Irmi Filhos. Porque no capítulo 120 ou 121, ou 121, não sei, eu acho que é no 121, eu não acho que é, não tenho certeza. O Zeke vira pra Irmi e fala pra ela assim, vai fazer todos os Eldianos ficarem estéreis. E o Eren sai correndo e abraça ela e vira pra ela e fala assim, você estava me esperando 2000 anos, não estava? Então por causa dessa frase que ele falou, eu acredito que quem mandou aquelas lembranças, aquelas memórias pro Eren lá no primeiro capítulo foi a Irmi. E ela mandou aquelas memórias pro Eren lá no primeiro capítulo simplesmente para poder preparar ele pra tudo o que ia acontecer. E como ele sabe que ela estava esperando ele há 2000 anos? Porque nessas viagens que ele fez, esses encontros que ele encontrou com a história, ele chegou à conclusão que quem mandou essas mensagens para ele foi a Irmi. Porque a gente sabe que a Irmi, ela era uma escrava e tudo mais e tudo mais. E os 9 titãs vieram da Irmi. Então vamos supor que esses 9 titãs têm as vontades da Irmi, né? E a gente sabe que ela era uma escrava extremamente fiel. E se ela tiver aquele 1% de querer liberdade, de querer ser livre, foi o Titã de Ataque. E todo aquele ímpeto de liberdade que o Titã de Ataque tem de eras em eras, né, não veio do Eren, simplesmente da Irmi. E quando a Irmi, ficou com todos os poderes dos todos os titãs, que era só um, ela sabia que um dia, no meio dos Eldianos, ia nascer uma criança que ia querer ser mais livre do que ela quis. Então ela ia esperar por aquela criança, para aquela criança dar liberdade para ela. E todas as memórias e todas as coisas que o Eren viu, tudo aponta, talvez ele não viu com tanta certeza, pro fim da Ilha de Parades. Então, no caso, ele tinha duas escolhas. Ou ele destruía o mundo inteiro e salvava Parades, ou ele via Parades sendo destruída e salvava o mundo. E aí ele foi egoísta e resolveu salvar as pessoas que ele ama. E lá no episódio 21 da terceira temporada, eu não sei o capítulo do mangá, o Eren Kruger tá conversando com o Grisha Yerga, falando que ele tem que ir pras muralhas, amar todo mundo das muralhas, construir uma família se ele quiser proteger
arme e Mikasa, porque senão tudo vai acontecer de novo e de novo. Talvez esse de novo e de novo que ele tá falando não é tipo nesse loop temporal, foi porque os portadores do Titã de Ataque antigamente tentaram tipo liberar as pessoas, salvar as pessoas e libertar as pessoas, mas eles não conseguiram. Então se o Grisha não amar as pessoas da muralha, de dentro das muralhas, o suficiente para poder lutar pela liberdade delas, eles vão fracassar de novo, e aí as pessoas não vão ser livres. Mas não que significa que seja um loop temporal, entendeu? Simplesmente porque eles falharam, e aí o novo portador de Titã de Ataque vai falhar de novo, como todos os outros antigos portadores do Titã de Ataques que tentaram lutar por liberdade esse tempo todo, esses 2000 anos, fracassaram sem ser loop temporal. E aí, talvez ele quis dizer isso pro Christian Jaeger, simplesmente porque talvez ele estava passando essas memórias, essas lembranças para todos os portadores de Titã de Ataque, sei lá, alguma coisa assim, mas que era pro Eren Yeager mesmo. Ai, meu Deus do céu, não sei o que eu tô falando. Pro Eren Yeager mesmo. Porque o Eren Yeager, ele ia ter que amar todas as pessoas de dentro da muralha para ele ter coragem o suficiente para poder destruir o mundo. Porque se ele não destruísse o mundo, o Titã de Ataque ia falhar de novo e de novo e de novo em conquistar a liberdade dos Eldianos, mais uma vez, sem loop temporal. Eu acredito também que seja basicamente isso que ele falou, olha, você tem que amar as pessoas das muralhas o suficiente, porque senão o mundo vai destruir as muralhas, e se você não amar as pessoas de dentro das muralhas o suficiente, você não vai ter coragem de destruir todo mundo para poder salvar as pessoas de dentro das muralhas. Talvez ele não falou nesse sentido, tipo, de destruir o mundo, mas de salvar as pessoas das muralhas, e aí o Eren ligou um pauzinho com um pauzinho e acha que destruir o resto do mundo que declarou guerra contra eles é a melhor situação. Meu Deus, eu tô ficando bugada aqui nesse vídeo já. Porque até o capítulo 130 a gente parecia que tinha um Eren totalmente decidido a destruir o mundo, porque era o jeito que ele tinha que fazer. E no capítulo 131 já parecia que ele não estava tão decidido, já parecia que ele não queria fazer a coisa daquele jeito. Ele estava sofrendo, ele estava triste, ele estava chorando. Ele não queria que as coisas acontecessem daquele jeito. Porque talvez em uma das memórias que ele viu o seguinte, tipo, se o mundo fosse destruir a Ilha de Parados, provavelmente eles iriam destruir todos os Eldianos. E ali em Marley existia vários Eldianos, então Marley ia acabar sendo afetada também. Então por isso que ele fala, eu vi isso nas memórias do futuro, e de qualquer forma a Ilha de Marley não sobreviveria, porque o mundo destruiria tanto a Ilha de Parados como a Ilha de Marley. E se pro Eren salvar as pessoas da Ilha de Parados ele tinha que passar por Marley para poder destruir Marley, ele ia passar, porque de todo jeito a ilha não ia sobreviver. É mais ou menos isso. Teve uma outra coisa que o Ailton falou no comentário dele, é o seguinte, lá na terceira temporada, né, no anime, no o episódio do capítulo do mangá, quando o Suicida Smith tá morrendo, né, porque ele fez aquele ataque suicida contra o Titã Bestial, e aí o Levi tem aquela seringa e ele não sabe se vai aplicar nele ou no Armin, que foi torrado pra tentar pegar o Beltor do lar do Titã Colossal. E o Eren brabo, ele grita, não sou eu e nem o Suicida Smith que vai salvar o mundo, é o Armin. Por quê? Existem várias formas que você vai interpretar isso, eu vou falar uma delas. Talvez o Eren, naquele ponto, ele já sabia que se ele tivesse alguma coisa em mente, seja o ódio pelos titãs, o ódio pela humanidade ou a vontade de ser livre, ele poderia perder o controle do titã dele, como aconteceu da primeira e da segunda vez que ele se transformou em titã, e a única pessoa capaz de parar ele seria o Armin. Então, se ele já soubesse disso, se ele já tivesse visto isso, que ele ia tentar destruir o mundo, ele ia ficar inconsciente, ia perder o controle, e quem ia conseguir parar ele era o Armin, então, automaticamente, quem ia salvar o mundo era o Armin, não ele. Alguma coisa assim, espero que faça sentido. Eu vou tentar editar esse vídeo, vou tentar postar esse vídeo. Se tiver alguma coisa que você não entendeu nesse vídeo, deixa aí embaixo nos comentários que eu volto em um outro vídeo para poder tentar esclarecer suas dúvidas. E se eu ver esse vídeo e ver alguma coisa que eu não expliquei direito, alguma coisa assim, e mesmo assim der para postar ele, depois eu volto em outro vídeo tentando explicar essa coisa que ficou mal explicada. E me desculpem porque eu sinceramente buguei. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, né? E tentem raciocinar aí e entenderem o que eu tô falando. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê em todos os próximos vídeos.